E aí, turminha, beleza? Estou eu aqui novamente, professor Anderson Moreira, o seu profissional, e vamos falar mais uma vez aqui de muita biologia no projeto Ingressar. Vamos lá? Que hoje tem muita coisa para a gente aprender. Hoje eu vou falar sobre célula e citoplasma. Mas antes de falar sobre a célula, que é uma estrutura microscópica, nós não conseguimos ver, eu preciso provar para você que a célula existe. E tem uma história que vai falar sobre justamente o microscópio. A gente precisa conhecer o microscópio para depois falar sobre a célula, tá? Então, começando aí com Zacarias Janssen, na verdade foi o Hans e o Zacarias Janssen, pai e filho, que trabalhavam com lentes, né? Eram fabricantes de óculos aí no século 16, né, 16, 17, eles fizeram, na verdade, a primeira lupa, polindo as lentes. Isso ainda não era um microscópio. O que faz uma lupa? A lupa é o que a gente chama hoje na faculdade de microscópio estereoscópico. Não dá para ver ainda coisa microscópica, mas dá para ver coisa pequena com muito detalhe. Você pode botar uma formiga, por exemplo, você vai ver o olho da formiga com detalhe, a mandíbula, você vai ver, né, o corpo dela cheio de projeções, de pelinhos. Então, não é ainda microscópico, mas você vai ver coisas pequenas com muita perfeição, com muito detalhe. O pai da microscopia, na verdade, é esse aí, que é o Antonier van Leeuwenhoek, um vendedor de tecidos holandês. Na verdade, ele não era cientista, mas ele fez esse aparelhinho aí, que é chamado de microscópio simples. Consiste nesse aparelhinho de ferro que você está vendo aí, com uma lente única, né, e um parafusozinho na frente, uma agulhinha na frente. Por isso é chamado de microscópio simples, porque só tem uma lente. Esse foi o cidadão do mundo, né, que conseguiu ver pela primeira vez as hemácias, que são as células sanguíneas. Ele viu pela primeira vez os espermatozoides dos animais, né, do sexo masculino. Ele fez o desenho desses espermatozoides. Ele chocou a sociedade aí no século XVIII, quando disse que toda a boca era contaminada e estava repleto de razão. Então ele desenhava lá os micro-organismos e publicava, né? Então ele causou muito rebuliço naquela época, mas quem mandava na ciência naquele momento era a Inglaterra. E lá tinha um físico muito influente. Diante da negativa do Anthony, porque o rei da Inglaterra pediu alguns microscópios, ele tinha mais de 200, e ele disse que não, que o microscópio era dele, que ele não iria dar. Foi aí que o físico Robert Hooke teve aí a missão de construir um equipamento parecido, e ele fez o chamado microscópio composto. Por que composto? Porque tem duas lentes. A que fica perto do olho, que é a lente ocular, essa perto do olho é a ocular, e aqui ele colocava o material biológico perto do objeto. Essa aqui, então, é a lente objetiva. Ele tinha uma vela aqui, né? Hoje a gente utiliza uma luz, né, elétrica, mas até hoje o microscópio que a gente utiliza é composto, é uma derivação desse microscópio do Robert Hooke, tá? Então você tem aqui a lente ocular e a lente objetiva perto do objeto. Elas ampliam a visão desse material biológico, e assim o mundo microscópio passou a ser desvendado também para outros lugares para além da Holanda, ok? Foi o Robert Hooke que viu, tá vendo aqui é o microscópio dele, uma foto real, e ele viu ali os lugares onde a célula estava na árvore. Ele não tinha mais célula, né? A célula já tinha morrido, mas os espaços que ela estava. Então ele chamou de caixinha vazia. Célula quer dizer isso. A gente sabe que a célula tem um monte de coisa que a gente vai estudar hoje, né? Mas ele chamou de célula, que vem do latim célula, que são caixinhas vazias. O nome pegou e ficou célula até hoje. Tá? Então você está vendo aí a imagem de um microscópio, nesse caso aqui é um microscópio óptico. Hoje na sua escola talvez tenha um parecido com esse, né? Vocês vão ter contato com esses aparelhos na faculdade, amém? Amém, né? Quem for para a área de biologia aí, medicina, de saúde, vai mexer com o microscópio. Você está vendo aqui a lente ocular, a lente objetiva. E a pergunta mais difícil que podem fazer sobre esse assunto é sobre o aumento. Porque ali no microscópio tem um revólver que você vai girando. Basta multiplicar, isso vem na prova. Ele vai dizer, por exemplo, que a lente ocular tem um aumento de 10 vezes, a objetiva é de 10 vezes. O que você faz? Multiplica. 10 vezes 10, 100. Aí você gira o revólver de baixo e bota uma lente de 40. Quanto é que ficou? 10 vezes 40. O objeto foi aumentado quantas vezes? 400 vezes. Aí você gira o revólver para um aumento de 100 vezes.
Então aqui é 10 da ocular mais 100. Aumentou quantas vezes? 1000 vezes. É a coisa mais complexa que podem lhe perguntar, ok? E o que você está vendo aí, nesse microscópio óptico, dá para ver células, né? Dá para ver bactérias, não com muito detalhe, mas esse aparelho que está aí do lado já é um microscópio eletrônico, já é um computador. Ao invés de passar feixe de luz, ele passa um feixe ainda mais fino, que é um feixe de elétron. Então isso aí já vai pegar vírus, você já vai ver uma bactéria com bastante detalhe. E o primeiro aparelho você encontra até 1000 e poucos reais. Esse outro não, o microscópio eletrônico aí já vai ser uma escala de preço por volta de R$1 milhão, já vai ser um investimento que geralmente são feitos apenas por grandes instituições. Beleza, galera? Então passei aí. Outra coisa, eu preciso falar da teoria celular. Lembra que eu falei? Olha a aula passada que eu falei que ia cobrar em todas as aulas. Lembrou aí? Todo ser vivo é dotado de células. Para chegar a essa afirmação, nós tivemos aí o Matthias Schleider, o Theodor Schwann e o Rudolf Virchow, né, os três alemães, que em conjunto, né, na verdade isoladamente, mas juntando todo o pensamento deles, se fez os postulados da teoria celular, que são esses aí. Todo ser vivo é dotado de célula, toda célula é proveniente de uma pré-existente. Quem disse isso foi o Rudolf, lá embaixo, né? Ele fez um aforisma, né? Uma frase famosa que dizia omni cellula et cellula, o que isso quer dizer? Que toda célula provém de uma pré-existente. Uma célula não surge da matéria inanimada, tá? Todas as reações metabólicas ocorrem dentro da célula. Lembra do metabolismo? Aula passada. Metabolismo é o conjunto de reações químicas. Então todas as reações químicas ocorrem dentro da célula. O Rudolf falou inclusive assim, ó, toda lesão orgânica ocorre dentro da célula. O que ele quis dizer com isso? Que na verdade não é você sistematicamente que fica doente, mas suas células. Ah, tá com anemia? Tá com anemia? Então tá com problema na célula sanguínea. Ah, tá com hepatite? Ah, então tá com problema na célula do fígado. Então, na verdade, é na célula onde tudo ocorre, beleza? E todo organismo pluricelular provém de uma única célula. Você que está aí me assistindo, um dia foi uma célula ovo-zigoto, uma célula microscópica que sofreu várias divisões mitóticas e hoje é você aí, um organismo com cerca de 65 trilhões de células, beleza? Vamos agora para o estudo aprofundado dessas estruturas. Só uma observação. Coloquei exceção aí, os vírus. Olha só o que eu falei, ó. Todos os seres vivos são dotados de célula, exceto os vírus. Mas toma cuidado com esse exceto, porque para eu considerar os vírus uma exceção, eu tenho que considerar ele ser vivo, tá? Então, considerando que os vírus sejam seres vivos, porque isso não é ainda respondido pela ciência, os seres vivos são uma exceção, né? Os vírus são uma exceção a essa coisa de todos os seres vivos serem células, tá bom? Mas se eu considero o vírus apenas uma partícula infecciosa e não um ser vivo propriamente, então a teoria celular simplesmente não tem exceção. Eu costumo dizer assim, tudo que temos certeza que está vivo é constituído de célula. Beleza? Ficou claro? Espero que sim, hein? Se não ficou, volta. Beleza? Passei aí, e aí tem as estruturas citoplasmáticas, que eu vou chamar aqui de organoides. Então você tem a célula procariótica, tá? A célula procariótica tem o que, pessoal? Ela tem parede celular. Olha, nesse momento eu quero a estrutura e função, hein? Então já vai anotando aí. Eu falo parede celular. Para que serve a parede celular? Para resistência. Se entra água nessa célula, não vai estourar. Por quê? Porque a parede celular é resistente. Então bota aí, ó. Cadê a parede celular? Ele chamou aqui a parede celular de membrana esquelética, não tem problema. Você pode chamar de parede celular ou membrana esquelética, ok? Qual é a função da parede celular? Sustentação, ok? Tá. Essa é a célula que não tem núcleo. O material genético dela é difuso. Você pode chamar também de DNA circular, cromossomo único, tá? É da célula procariótica. Lembrou aí? Olha a aula passada? Célula procariótica só bactéria, beleza? Com exceção das bactérias, todos os organismos são eucariotos. E aí do lado você tem uma célula eucariótica vegetal. Tá vendo que ela tem um monte de coisa? Tá. Na célula procariótica, eu só quero que você dê atenção aqui, ó, para o ribossomo. É a única estrutura que ela tem. E o ribossomo vai fazer o quê? Síntese de proteína. Olha o que é síntese? Produção. Produção de proteína quem faz o ribossomo. Olha só o que eu falei. O que ela tem?
membrana esquelética, que é a parede celular. Quem vem logo em seguida aqui que você está vendo? A membrana plasmática. A membrana plasmática que é feita de lipídio e proteína. E é a membrana plasmática que diz o que entra e sai da célula. Essa propriedade da membrana chama-se permeabilidade seletiva. Ela diz ao que ela é permeável. Só entra e sai da célula o que a membrana plasmática quer. Beleza? Então, a partir desse momento, quando eu falar em parede celular, você vai lembrar de resistência. Quando eu falar de membrana plasmática, você vai lembrar de permeabilidade seletiva. E o que é isso, professor? Ela seleciona o que ela é permeável. Seleciona o que entra e sai. E o ribossomo, o que ele faz? Produção de proteína. Que biologicamente, mais bonito, vai ficar síntese de proteína. Produção de proteína. Beleza? A célula do lado, como ela tem muita coisa, nós vamos estudar agora com detalhe a célula eucariótica animal, tá? O que a célula eucariótica animal tem, que eu já falei aqui na procariótica? A membrana plasmática, célula animal não tem parede celular, tem a membrana plasmática, que tem constituição lipoproteica, né, lipídio e proteína, e ela será responsável pela permeabilidade seletiva, o que entra e sai da célula, tá? Essa célula que você está vendo aí, ela tem um citoplasma, que ele mostrou também ali na bactéria, né, que é o hialoplasma ou citoplasma, que é onde ocorrem as reações químicas. Olha aí, mais uma coisa, vai anotando, pega a caneta aí e vai anotando. Quando eu falar em citoplasma, é onde ocorrem as reações químicas. O que essa célula tem que a outra também tem lá no procariótico? O ribossomo. O ribossomo ele vai ser responsável pela síntese de proteína, produção de proteína. Então, a partir de agora, falei em ribossomo, você lembra? Ribossomo, síntese de proteína. Ok? É isso que eu quero. Nessa aula eu quero estrutura e função, para que você saia dessa aula com pelo menos a função básica de uma bactéria e a função básica de uma célula eucariótica. Beleza? Célula eucariótica é aquela que tem núcleo, procariótica é aquela que não tem núcleo. Vamos lá? Então, começando, né? Membrana plasmática, permeabilidade seletiva, citoplasma, onde ocorrem reações químicas, ribossomo, síntese de proteína. Vamos ver o que vai aparecer aqui, as mitocôndrias. A mitocôndria é o nariz da célula, né? A mitocôndria faz a respiração celular. Vamos estudar com detalhe o que acontece com a mitocôndria lá na frente. Mas agora, professor, o que você quer? Tá, eu quero que você diga, a mitocôndria, o que ocorre na mitocôndria? Respiração celular. Só isso. Beleza? Falou mitocôndria, opa, respiração celular. Gravou? Então vamos nessa. Próximo, retículo endoplasmático. A célula é cheia de membrana dobradinha lá, parecendo uma rede pequena. Então a gente chama de retículo. Não está dentro do citoplasma? Endoplasmático. Endoplasmático que está dentro do citoplasma. Nesse caso eu chamo de rugoso. Por que rugoso? Porque tem ribossomo. Então esse é o retículo endoplasmático rugoso. Então, olha aí. O que o retículo endoplasmático rugoso vai fazer? Síntese de proteína, só que para exportação. O que é isso, professor? Para exportação? Vai para outro país, é? Não. Vai para fora da célula. Quer um exemplo? Quer ou não quer? Diga, quero. Tá bom, não insista. Vou lhe dar um exemplo. Você tem o retículo endoplasmático rugoso. Vamos pensar no pâncreas. Pronto, o pâncreas. O pâncreas faz o hormônio proteico. Por exemplo, a insulina. A insulina é proteína. Onde é, lá no pâncreas, tem uma região lá chamada de ilhota de Langerhans. Nessas ilhotas, né, tem um tipo de célula chamada de célula beta, que ela é produtora de insulina. Em qual região da célula beta está fazendo a insulina? Ah, cheguei. Olha onde eu fui. Do pâncreas, entrei na ilhota, que entrei na célula beta. Estou agora aqui, ó, no retículo endoplasmático rugoso. É lá no retículo endoplasmático rugoso que a insulina está sendo produzida na célula beta do pâncreas, que vai sair do retículo endoplasmático rugoso, vai para o complexo golgiense, que vai aparecer aí daqui a pouco. O complexo golgiense vai endereçar essa molécula, né? Vai empacotar ela, vou usar a palavra empacotamento, e vai secretar. Então, quando eu falar retículo endoplasmático rugoso, você vai lembrar que ele faz síntese, né? Produção, síntese de proteína para exportação. Legal? Para fora da célula. Exemplo, a insulina, que é o hormônio proteico. Vamos para o próximo, número 3, o que ele está mostrando aí é o núcleo. Ele vai mostrar o núcleo, o nucleolo, mas eu quero nesse momento, tá, apenas a sua visão em relação ao núcleo. Bom, veja que essa é uma célula eucariótica, então ela tem núcleo. O núcleo, ele guarda o material genético. Grave isso, o material genético. Quem é o material genético? O DNA. DNA significa
ácido desoxirribonucleico. Repita comigo aí, vá. Ácido desoxi, não é desoxo não, viu? Desoxirribonucleico. Vai. Ácido desoxirribonucleico. Aí, beleza? Então vamos lá. O núcleo guarda o material genético, que é o DNA, que significa ácido desoxirribonucleico, que é responsável pela hereditariedade, a transmissão das informações hereditárias. Tranquilo, pessoal? Beleza? Passei, hein? Os poros do núcleo vão fazer a comunicação, vou explorar isso numa outra aula. Nesse momento eu quero só que você lembre do núcleo, tá? Membrana plasmática, já falei. O que ela faz, gente? Hein? Diga aí, permeabilidade seletiva. Só entra e sai o que a membrana quer. Beleza? Temos aqui agora o nucleolo, que está dentro do núcleo. O nucleolo, na verdade, vai fazer os ribossomos. Nós teremos uma aula só de núcleo e vamos estudar isso com detalhe. No momento, eu quero só que você se lembre que o núcleo guarda o material genético, que é o DNA, e que ele é responsável pela hereditariedade. Legal? Vamos lá. Então, vou passando. A carioteca nada mais é do que o envoltório do núcleo. Teca quer dizer envoltório, cárion quer dizer núcleo, carioteca, envoltório do núcleo. Inclusive é o que dá o nome à célula eucariótica, é uma célula que tem cárion, que tem núcleo, né? Que tem carioteca, que tem envoltório nuclear. Tá bom? Beleza. No número 8 aí é o nucleoplasma, é como se fosse o citoplasma do núcleo, mas todo esse pedaço aí dentro do núcleo vai ter uma aula especial para a gente dar atenção a tudo que acontece dentro do núcleo. Mais uma vez, nesse momento eu quero só o núcleo, tá? E que ele é responsável por guardar o material genético. Número 2, apareceu novamente o retículo endoplasmático rugoso, já falamos sobre ele, e tem os ribossomos aderidos. Você já sabe o que faz o ribossomo. Aliás, eu quero lembrar para vocês que o ribossomo é uma estrutura universal. O que isso quer dizer? Que todos os seres vivos deste planeta apresentam o ribossomo. Tá? De bactérias, passando por peixes, répteis, aves, todo mundo tem ribossomo. Então você fala, o ribossomo é uma estrutura universal? É. Beleza? Grave essa informação que ela é importante. Todo mundo tem ribossomo, porque ribossomo faz proteína e todo mundo precisa ter proteína. Beleza? 10 aí é o retículo endoplasmático liso. Observe que ele tem um formato mais tubular e observe que o retículo liso não tem ribossomo aderido. Por isso que o nome dele é liso. O rugoso pode ser chamado de granular, porque tem grânulo de ribossomo. O liso não tem. Qual é a diferença do retículo endoplasmático liso para o rugoso? O rugoso tem a presença do ribossomo. O liso não. Ok? O que o liso vai fazer, pessoal? Desintoxicação. Mas eu vou falar daqui a pouco de uma outra estrutura que faz desintoxicação, tá? O liso, então, faz desintoxicação, mas ele faz outra coisa muito importante, que é, por exemplo, a síntese de lipídio. O que é lipídio? Óleo e gordura. Quem é que está fazendo na célula óleo e gordura? O retículo endoplasmático liso. Exemplo, professor, os hormônios esteroides. Os hormônios esteroides, como os hormônios sexuais. Dá um exemplo aí de hormônio sexual, vá? Testosterona. Onde é que está sendo feita a testosterona? No testículo. Em que lugar do testículo? Numa célula do testículo, chamada célula de Leydig. A testosterona é hormônio sexual masculino. Em que lugar da célula de Leydig? No retículo endoplasmático liso da célula de Leydig. Me fala um hormônio feminino aí. Progesterona. Me fala outro. Estrogênio. Quem é que faz as células foliculares do ovário? Está onde? No ovário feminino. Em que lugar da célula folicular do ovário? No retículo endoplasmático liso da célula folicular do ovário. Então a gente está chegando na estrutura que faz o hormônio. Né? Que vão dar as características. A testosterona vai dar a característica masculina, pelo rosto, mais massa muscular, a voz mais grave. E o estrogênio e progesterona na mulher vai dar essa voz mais aguda, ausência de pelo em certas regiões do corpo, né? Acúmulo de gordura em certas regiões, como seio, né? Nas nádegas. Quem faz isso? Estrogênio e progesterona. Beleza, pessoal? Então lembre-se aí, quando eu falar retículo endoplasmático liso, você vai lembrar principalmente da síntese de lipídios e também da desintoxicação. Mas eu quero mais agora nesse momento, síntese de lipídio. Recapitular rápido, hein? O tempo é corrido, mas vamos rapidinho. Mitocôndria, respiração celular, retículo endoplasmático rugoso, síntese de proteínas para exportação, núcleo, guarda o material genético,
que é o DNA responsável pela hereditariedade. Tudo isso está mergulhado no citoplasma, onde ocorrem as reações químicas, ok? Ribossomos aderidos, síntese de proteínas, estrutura universal, retículo endoplasmático liso, síntese de lipídio, produção de lipídio, exemplo, hormônios sexuais. Beleza? Fui, hein? Vamos nessa. Microvilosidades. O que são microvilosidades? Você vai ver na célula intestinal. São prolongamentos da célula responsáveis por aumentar a área de absorção de nutrientes. Não vou dar atenção nisso aí porque eu vou falar melhor disso na aula de membrana, tá? Não precisa dar muita atenção à microvilosidade agora. Complexo Golgiense, importante. Sai do retículo endoplasmático, vai para o complexo Golgiense. O complexo Golgiense é o correio da célula. O que ele vai fazer? Empacotamento. Falei em complexo Golgiense, você vai lembrar imediatamente do empacotamento. Ok? É ele que vai destinar os produtos que vêm do retículo endoplasmático. Falou em complexo, empacotamento. Passei em microtúbulos. Microtúbulos fazem parte do citoesqueleto. Tá? Para que serve o citoesqueleto? Ele dá sustentação à célula. Para que serve o seu esqueleto? Se eu tirar seu esqueleto, você vai virar o quê? Você vai virar uma geleia, uma coisa amorfa. Quem dá forma é o esqueleto da célula. A célula também tem um esqueleto, tá bom? Que são, na verdade, de 3 tipos. São os microfilamentos, filamentos intermediários e esse que está aparecendo aí, que é um microtubo. Certo? Apareceu mais uma vez aí o filamento de actina. É microfilamento. São filamentos do citoesqueleto. Para que serve o microtúbulo, filamento de actina? Sustentação da célula. O citoesqueleto dá sustentação. Todo esqueleto vai dar sustentação. Ok? Gravou aí? Beleza. 15. Ó, centríolos. São 2 centríolos que você está vendo aí. Os centríolos vão originar os cílios e os flagelos. E para que serve o cílio e flagelo? Para a locomoção. Então eu vou perguntar isso. Ó, tudo que eu estou falando nessa aula eu vou perguntar daqui a pouco, hein? Você vai ver. Os centríolos, qual a função deles? Originam cílios e flagelos. Não é cílio de cabelo não, tá, gente? É o cílio da célula, uma projeção da célula. Um exemplo. Seu epitélio aqui da traqueia, ele é ciliado. Ele está limpando. Tudo que você respira, ele limpa e joga na boca. Quem faz isso? Os cílios da traqueia. Né, do epitélio pseudoestratificado da traqueia, joga na boca, você engole, joga no ácido do estômago, já foi. Tá beleza, tá limpinho. Beleza? E o espermatozoide, ó, não tem o flagelo? Locomoção. Tá bom? Peroxissomo. Peroxissomo é uma estrutura, eu vou falar de 2 estruturas muito parecidas, o peroxissomo e o lisossomo. Já o peroxissomo, ele faz reações oxidativas, ou seja, ele faz desintoxicação. Já ouviu falar na água oxigenada? Já, né? Olha o cabelo do professor aqui, ó. Muita água oxigenada, que é tóxica. Você pode beber isso aqui, água oxigenada? Que tira, não pode, porque é um radical livre. Ela é tóxica. Então, nossa célula tem enzimas que desintoxicam, por exemplo, a água oxigenada. Sabe como é o nome químico da água oxigenada? Peróxido de hidrogênio. Por isso que o nome dessa estrutura é peroxissomo. O nosso corpo naturalmente produz H2O2. Que é água oxigenada. Lá no peroxissomo tem uma enzima chamada de catalase que quebra a água oxigenada e torna ela um produto não tóxico, transforma ela em água e oxigênio. Quando você joga, por exemplo, água oxigenada na ferida, faz aquelas bolinhas, né? O que é aquilo ali? Oxigênio. Se ali tiver alguma bactéria anaeróbica, como a bactéria do tétano, ela morre. O oxigênio é tóxico para ela, mas para a gente não. Beleza? Então tá aí, o peroxissomo. Quando eu falar em peroxissomo, o que você lembra? Desintoxicação. Certo? Estamos acabando, estamos fechando. Olha aí, ó. Lisossomo. O que o careca disse para o outro? Lisossomo. Brincadeira. Lise quer dizer quebra, tá? Somo quer dizer corpo. É o corpo que quebra o que entra aí. Se uma bactéria entrar aí, ele vai destruir a bactéria. Ele vai fazer a digestão celular. Então o que faz o lisossomo? Digestão celular. Certo? Se o produto vem de fora, uma bactéria a gente chama de heterofágica. Hetero, lembra? Diferente? Veio de fora. Gestão heterofágica. Se for uma organela envelhecida, que não funciona mais na célula, uma mitocôndria, ou um retículo endoplasmático que se proliferou demais, então vai acontecer a digestão autofágica. Lembra do auto? Auto de si próprio. Então, o lisossomo faz digestão, que pode ser heterofágica, quando alguma coisa vem de fora, ou autofágica, quando ele digere algum produto que já está dentro da célula. Ok? E o último aí, ó, eu lhe mostrei ali os ribossomos aderidos, que estão presos no retículo endoplasmático, e agora os ribossomos livres.
Qual a diferença? Os aderidos, eles vão fazer proteínas que vão jogar para fora da célula, para exportação. Os livres vão atender uma demanda interna, tá? Dentro da célula. Então está aí todas as estruturas que eu vou lhe perguntar daqui a pouco. Hein? E passei. Falei da célula procariótica, olha que aula de hoje, hein? Quanta coisa. Falei das estruturas da célula procariótica, falei de tudo que tem na célula cariótica animal e agora na vegetal. O que está circulado aí? Deixa eu dizer a vocês, ó. A célula vegetal tem tudo que animal tem, tudo. Com exceção dos centríolos. Se ela não tem centríolo, também não vai ter cílio nem flagelo, tá? Então eu só vou dar ênfase, não vou falar de tudo de novo, claro que a gente acabou de estudar, mas eu vou falar só das estruturas exclusivas da célula vegetal, tá? Então você está vendo aqui o vacúolo central, que é também chamado de grande vacúolo. Está vendo que a célula vegetal tem um vacuolão aqui, um vacúolo grandão? Esse é o grande vacúolo. Ele vai armazenar substâncias. Olha agora aqui, outra estrutura da célula vegetal é o cloroplasto. É a estrutura que vai armazenar um pigmento verde, que é a clorofila, responsável pela fotossíntese, que a gente viu, né? Produção de carboidrato a partir de gás carbônico e água, tá? Observe que aqui ela tem parede celular, ó, a parede celular no caso é uma parede celular de celulose, né, que é feita de várias glicoses. E essa parede celular tem vários buraquinhos, tá vendo esses buraquinhos aqui? Que recebe o nome de plasmodésmos. Olha aí, ó, o que eu quero na cabeça, hein? Quando eu falar vacúolo, grande vacúolo é responsável pelo armazenamento. Cloroplasto, você vai lembrar que ele é responsável pela fotossíntese. O plasmodésmo troca de substância entre as células vizinhas e a parede celular, você já sabe, a parede celular é responsável pela resistência. Se entrar água nessa célula, por exemplo, ela não estoura com facilidade por causa da resistência. E já foi. A aula já foi. Vamos só treinar algumas coisas aqui. Já foi, mas não acabou não. Acabou a informação. Agora é a sua parte aí, ó. Você vai relacionar a estrutura e função. Vou te perguntar e você responde. Vamos lá. A membrana plasmática, ela é responsável pela... Fala aí, vai. Permeabilidade seletiva. Beleza, acertou? Vou seguindo, hein? Vamos lá, ó. Citoplasma. O que acontece no citoplasma? As reações químicas. Beleza, vai acompanhando, hein? Os ribossomos são responsáveis pela, lembra aí, vai, síntese de proteínas. O que é síntese, pessoal? Produção, hein? Produção de proteína. Olha agora, o núcleo. O núcleo guarda o quê? Lembrou? O material genético, que é o DNA, que significa ácido desoxirribonucleico, que é responsável pela hereditariedade. Ok? Não esqueça isso. O retículo endoplasmático rugoso é responsável pelo quê? Vamos lá? Síntese de proteína para exportação. Beleza. Complexo Golgi é responsável pelo, lembra aí, empacotamento. Retículo endoplasmático liso é responsável pela desintoxicação. E o que eu falei que era principal? Síntese de lipídios, como por exemplo os hormônios sexuais. Lisossomo, o que ele faz? Digestão celular. Tá? Peroxissomo é responsável pela, esse sim, que eu botei aí, ó, desintoxicação, o exemplo lá da água oxigenada, tá bom? Os centríolos são quantos? 2. O que ele faz? Origina os cílios e flagelos, que por sua vez são responsáveis pela locomoção. Beleza? Tá acabando. O citoesqueleto é responsável pela sustentação, o cloroplasto tem a clorofila, responsável pela fotossíntese, o grande vacúolo, ó, no finalzinho da aula, responsável pelo armazenamento. O plasmodésmos é responsável pela troca de substâncias. Acabou? Não, peraí, não brigue não, não brigue comigo não, volte aqui, não brigue não. Ó, troca de substâncias, bora, não brigue não, vá. Quem faz os plasmodésmos? Quem faz o armazenamento na célula vegetal? O grande vacúolo. Quem é que faz a fotossíntese? Bora, vai lembrando aí o cloroplasto, não brigue não, vá. Sustentação, quem é que faz sustentação? Lembra aí? O citoesqueleto, responsável pela locomoção. Quem é? Cílios e flagelos. Quem é que origina os cílios e flagelos? Os centríolos. Vamos voltando. Quem faz a desintoxicação? Lembra aí? Peroxissomo. Digestão celular. Quem é responsável? Bora. Lisossomo. Síntese de lipídio. Lembra? Retículo endoplasmático liso. Empacotamento. Complexo Golgiense. Síntese de proteína para exportação. Retículo endoplasmático rugoso. Material genético, onde é que ele está? Dentro do núcleo. Síntese de proteínas, esse é fácil. Ribossomo,
onde ocorrem reações químicas, citoplasma. Quem é responsável pela permeabilidade seletiva? A membrana plasmática. Agora já foi? Agora já foi. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Segue aí as aulas do Ingressar e a gente se vê na próxima aula. Aquele abraço.